A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui hoje, para mais uma vez sermos edificados pela palavra de Deus, para mais uma vez podermos participar dessa mesa santa, para mais uma vez sermos mesmo mais um pouquinho transformados à imagem de Jesus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo nos escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Nós continuamos hoje a nossa série de mensagens no livro de Marcos, agora nessa reta final aí dos últimos dias do ministério de Jesus, ministério terreno, antes da sua morte e ressurreição. Então nós damos continuidade hoje, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 1, nós lemos até o versículo 12. Marcos 12, 1 ao 12, e diz assim a palavra de Deus. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, a qual mataram. Então muitos outros, em alguns bateram, e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para ser enviado, o seu filho amado. Por fim, o enviou dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles agarraram e o mataram, e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio para prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha mesmo falar conosco, que o Senhor venha mesmo nos dar entendimento da sua palavra, que o Senhor venha nos iluminar através do Espírito Santo, para que possamos entender a sua palavra, e que a sua palavra venha trazer vida para nós, que a sua palavra venha transformar a nossa história, que a sua palavra venha trazer consolo, encorajamento, e que a sua palavra venha trazer grande glória para o teu nome, e que a sua palavra venha exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado o livro de Marcos, nós estamos aqui agora caminhando nessa reta final, são os últimos dias de Jesus. Falei já em outras mensagens que a grande parte dos evangelhos lida com essa semana final do ministério de Jesus. Até aqui, durante quase 3 anos, ele está sendo registrado curas, milagres, ensinos, mas em todos os evangelhos existe uma ênfase muito grande na última semana de Jesus, nos últimos dias do ministério de Jesus. Então nós caminhamos aqui, nesses últimos dias. E se você tem prestado atenção, se você tem acompanhado as mensagens, você viu que no capítulo 11, nós temos sempre um contexto em volta de tudo isso aqui, e para entendermos essa passagem, nós precisamos entender do contexto, em como ela se encaixa dentro do contexto. No capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vimos Jesus e a sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus, você se lembra, ele monta ali no jumentinho, e aí todo mundo vai gritando: Hosana, Hosana ao rei, aquele que vem, ao filho de Davi. Então ele vem como Messias, e Jesus ele entra triunfante como Messias, mas ele clama e ele aceita tudo aquilo como Messias, mas nada acontece. e ele continua vivendo a sua vida normalmente. Logo depois disso, nós temos a maldição da figueira.
e a purificação do templo. E ali Jesus ele está condenando a liderança de Israel, de Israel não ser frutífero. É uma nação que não deu frutos, tinha apenas folhas, mas quando se chega perto, não tem frutos. Então, Jesus está condenando, é um ato profético de Jesus de condenação à nação. Depois disso, nós temos o desafio deles, na passagem que precede a que nós lemos hoje. Jesus está sendo confrontado pelos líderes religiosos com relação à sua autoridade. Quem você pensa que você é para fazer o que você está fazendo? Aí nós temos a passagem que nós acabamos de ler. E a passagem que nós acabamos de ler, Jesus está respondendo a essa pergunta deles. Quem você pensa que você é para fazer o que você está fazendo? Com que autoridade você faz isso? E Jesus vai falar para eles agora uma parábola. E nessa parábola, que é muito clara e muito fácil de se entender, que até mesmo os próprios mestres da lei, os fariseus, os líderes religiosos, entendem, eles entendem que eles estão falando deles. Por consequência, eles entendem que ele é o filho, que ele é aquele que está sendo rejeitado. Então Jesus aqui com essa parábola, ele está ensinando muitas coisas, mas talvez uma das principais dela, é o tamanho do amor de Deus para com nós, pecadores. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas junto com essa passagem, pensando em tudo o que nós temos vivido como comunidade, como imigrantes, aqui nesse país, eu gostaria de meditar e tirar algumas lições dessa passagem. Como que nós podemos tirar lições dessa passagem para a nossa realidade hoje, como imigrantes, vivendo no tempo em que nós temos vivido? Então é sobre isso que nós vamos meditar um pouquinho hoje. Mas antes de entrarmos, começarmos a ir versículo por versículo, como é nosso costume, é importantíssimo nós entendermos que o que Jesus está contando aqui, a parábola que Jesus está contando aqui, é uma coisa que era muito comum para todas aquelas pessoas que estavam o ouvindo. Essa realidade de um grande fazendeiro que tem a sua fazenda, que divide a sua terra em várias partes e vai arrendando a outros, e então ele vai embora, ou ele nem dali é, porque geralmente nas grandes cidades, nós tínhamos grandes fazendeiros, pessoas que tinham posses, que arrendavam as suas terras. Eles então construíam aquilo que era necessário para a terra produzir, arrendavam a sua terra, e depois eles exigiam de volta um pagamento, entre 25% a 50% da renda. Ou seja, a pessoa trabalharia a terra, e 50% daquilo que ela produzisse, voltava para o dono da terra. Era uma exploração, era algo que deixava aquelas pessoas que trabalhavam o campo, que trabalhavam a terra em situação precária. Por causa disso, existia então sempre uma briga ali, uma rixa entre os donos da terra e os lavradores. É por isso que Jesus está contando essa parábola, que é algo muito comum para eles naquele tempo. Não é alguma coisa assim que eles teriam que fazer muito esforço para entender, porque era uma realidade que eles viviam no seu dia a dia. Agora, a partir do versículo 1, nós temos aí, que Jesus ele vai começar contando uma parábola. Ele diz assim: certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Então nós aprendemos aqui algumas coisas, e ele faz basicamente 5 coisas aqui. Esse homem, esse fazendeiro, esse dono dessa terra, ele vai investir nessa vinha de tal modo que ela possa produzir. E o que ele vai fazer para investir nela? Ele vai plantar a vinha, ele vai cercar aquilo ali com um muro ou com uma cerca, ele vai colocar um tanque de prensar uvas ali, porque depois que as uvas já derem, então a vinha der o seu fruto, ele pode só pegar aquelas uvas, prensar aquelas uvas, trabalhar aquelas uvas, e então você tem o suco, você gera o vinho, e você pode trazer então um lucro. A partir disso temos uma torre, que é uma torre de vigia, para que ele pudesse proteger a sua vinha de ladrões e pessoas que viessem a causar qualquer tipo de mal aos trabalhadores, e depois ele arrendou tudo isso e partiu. E aqui
tudo isso deixa muito claro o que Deus fez com a nação de Israel. Porque Jesus está falando, lembre-se, aos líderes de Israel. E é importante aqui nós entendermos o contexto dessa passagem, da onde Jesus está tirando essa passagem. Essa passagem, se você abrir a sua Bíblia aí, em Isaías, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 7, você vai encontrar a canção da vinha. Os versículos 1 e 2 de Isaías, capítulo 5, você vai ver que é basicamente uma cópia. Jesus ele retira quase que de maneira integral, completa, os primeiros versículos de Isaías e coloca aqui. Nós temos uma diferença, contudo, porque no texto de Isaías, Deus está condenando ou acusando a nação de Israel como um todo, por Deus ter feito tudo o que ele fez. Ele vai lá, ele escolhe, ele planta, ele coloca elas no lugar delas, e ele cerca, e ele é o vigia, ele faz todas essas coisas, e no final, ao invés de ter frutos bons, o que ele colhe? Frutas azedas, uvas azedas. Ou seja, ele tem todo aquele trabalho para que a vinha desse frutos, mas no final é uma vinha que os frutos não prestam para nada. Agora, nesse contexto de Jesus aqui, ele está acusando não o Israel como um todo, mas o foco são os líderes religiosos da nação. Essa é a diferença entre Isaías capítulo 5 e a parábola aqui de Jesus, que é retirada de Isaías 5. Mas o que Deus faz então com a nação de Israel? A primeira coisa que ele faz, ele vai plantar a nação de Israel, que significa o quê? É escolher, é colocar onde Israel tinha que estar, é tirar do Egito, é fazer tudo o que ele fez, como nós conhecemos todo o Antigo Testamento, e ele planta Israel na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra da prosperidade. Depois disso ele vai cercar Israel com os seus muros, vai cercar Israel, mas ele é aquilo que cerca, ele é o muro de proteção, ele é a defesa de Israel. Então ele coloca ali um tanque, ele espera que da nação de Israel haja frutos, que a nação de Israel seja luz para todos os povos. Ele espera que a nação de Israel o siga, o obedeça, mas eles dão frutos. Então o tanque de prensar uvas é inútil. E não apenas isso, ele constrói uma torre de vigia, porque o Senhor é aquele que vigia por eles dia e noite. E depois de tudo isso, ele vai arrendar, ele vai entregar isso nas mãos dos líderes de Israel, dos reis de Israel. E o que esses reis e esses líderes fazem? Fazem a nação se desviar, adorando todo tipo de Deus, todo tipo de demônio, fazendo tudo aquilo que nós vimos nos livros de 1ª, 2ª Reis, nos livros de Crônicas. A nação vai se desviar e abandonar completamente o Senhor. Essa é a acusação do Senhor. Apesar de todo o esforço, apesar de tudo que ele fez, como bom fazendeiro, como o dono da vinha, que produziu, colocou tudo aquilo ali, de maneira orquestrada, organizada, para que se desse fruto, no final, eles não dão fruto nenhum. Então a culpa não é dele. E o que nós aprendemos aqui, já logo nesse primeiro versículo, para nossas vidas? Deus, ele não abandona os vulneráveis, porque muitas vezes nós pensamos que Deus é como aquele dono, e lembre-se do contexto, esses donos de fazenda, eles eram homens que plantavam e iam embora e não queriam saber daquilo, eles muitas vezes não davam nem estrutura para as pessoas trabalharem, e esperavam que elas devolvessem para eles frutos. Aqui está a terra, você faça dela produzir e me dê a minha parte, me dê lucro. Era isso que eles queriam. Eles exploravam as pessoas, mas Deus não é assim. Deus deu tudo o que nós precisávamos, tudo o que Israel precisava para produzir frutos, mas eles não produziram frutos. Essa é a acusação deles. Mas tudo isso fala também conosco, imigrantes, que muitas vezes nos sentimos abandonados nos nossos problemas, nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas por documentação, no nosso dia a dia de trabalho. Parece que Deus nos trouxe do Brasil para cá, para nos abandonar aqui. Muitas vezes essa é a nossa relação com o Senhor, quando na verdade Deus nos trouxe, Deus nos plantou, Deus nos cercou, Deus nos colocou para dar frutos aqui.
Deus tem sido torre de vigia na minha e na sua vida. Deus, Ele não é o fazendeiro explorador, o fazendeiro negligente. Ele é aquele que cuida de nós. É Ele que cuida de nós. Então Ele investiu tudo o que Ele precisava investir na minha e na sua vida, para que nós gerássemos fruto. Mas que tudo é esse que eu não estou vendo, Rodrigo? O tudo é a cruz. O tudo é o sangue que foi derramado, o corpo que foi partido. Nós temos tudo o que nós precisamos para dar fruto, porque nós fomos enxertados na videira verdadeira, porque nós fomos comprados com sangue. Então nós temos tudo para florescer. Mas o texto continua, e nós temos aí, a partir do versículo 2, a primeira rejeição. Na época da colheita, versículo 2: enviou um servo aos lavradores, para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então aqui o texto fala na época da colheita, depois de mais ou menos 4 ou 5 anos, que esse fazendeiro, esse dono da vinha, ele plantava a vinha. Ele tinha por direito legal um contrato que ele assinava com esses arrendatários, com esses homens que iriam trabalhar, com esses lavradores, e ele tinha o direito por contrato, por ser o dono daquilo tudo, de uma parte da colheita. Então ele não está explorando ninguém, até mesmo porque ele já deu toda a infraestrutura que eles precisavam para trabalhar. Agora, depois desse tempo, é justo que ele mande alguém para recolher aquilo que ele espera, aquilo que foi contractuado. Mas, o que o texto vai nos falar aqui, versículo 3: mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. É interessante aqui, esses verbos que vão ser usados, que Marcos vai usar aqui, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. E por todo esse texto nós vamos ver a progressão, nós vamos ver como que vai crescendo essa crueldade desses lavradores. O texto vai deixar isso muito claro para nós. Então a resposta desses homens é uma resposta que é chocante. É chocante por causa da falta de reverência, da falta de temor, da falta de gratidão, da falta de simpatia com o próximo que eles têm. Eles não apenas estão humilhando esse homem, batendo, espancando e mandando eles embora sem nada, eles estão humilhando também o dono da vinha, porque essa rejeição, aquilo que eles fazem com o servo, é uma rejeição aberta e deliberada com o dono da vinha. Eles basicamente estão mandando uma mensagem para ele: é isso que nós vamos fazer com você se você vier. Essa é a mensagem que eles estão mandando. Então, eles querem que ele entenda isso. Nós não estamos nem aí para tudo aquilo que nós assinamos, que nós concordamos. Essa vinha agora é nossa. Essa vinha agora é nossa. Eles querem usurpar aquilo que é de direito do dono da vinha. Agora nós também aprendemos com esse texto aqui a solidariedade com os explorados que o Senhor tem. Porque Jesus, ele sabe muito bem o que é ser explorado. Jesus sabe muito bem o que é ser marginalizado, o que é ser excluído. Jesus, ele pode se compadecer de nós, trabalhadores como nós, imigrantes como nós, que muitas vezes somos maltratados, humilhados e mandados embora de mãos vazias, porque não são poucas histórias que nós escutamos nesse país de imigrantes que trabalham, mas quando vão receber, não recebem, são mandados embora de mãos vazias, porque são imigrantes. É imigrante, não tem direito. Então, é mandado embora de mão vazia. São explorados por um sistema econômico e leis que permitem tal exploração. Mas Jesus conhece tudo isso. Jesus sabe de tudo isso. Mas Deus vê cada injustiça, cada salário roubado, cada direito negado. Mas o texto continua dizendo aí no versículo 4, no versículo 5, e apresentando para nós a escalada da violência
a escalada da corrupção humana. Versículo 4, o texto vai nos dizer: então, depois de ter enviado esse homem, o primeiro servo que apanhado, foi espancado e mandado embora de mão vazia, então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. Versículo 5, e enviou ainda outro, o qual mataram, e enviou muitos outros, e em alguns bateram, e a outros mataram. Agora no capítulo 5, então, nós temos o ápice, até aqui, da maldade desses lavradores. Ao primeiro eles pegam, agarram, espancam e mandam embora. O outro, eles ferem a cabeça. Quando mandam o terceiro, eles então o matam. Eles o agarram e o matam. E nós pensamos assim: não, agora acabou. Agora acabou, não vai ter, ele vai parar de mandar. Porque que lógica é essa que você manda alguém para você ir recolher uma dívida, você manda um servo para fazer um trabalho para você, ele é espancado, humilhado e mandado embora, e você mandaria o segundo? Quem de nós mandaria o segundo? O segundo é enviado, e o segundo apanha na cabeça. E a palavra grega por trás o apanhar na cabeça aqui, é uma ferida grave, ou seja, ele quase morre. Agora do terceiro eles não erram, ele morre. Então ele não manda, ele manda um, não contente ele manda dois, não contente ele manda o terceiro morre. E a gente pensa assim: não, agora acabou, certo? Não, porque o texto vai nos dizer aqui, é que depois de tudo isso, ele vai mandar, enviou ainda outro, ao qual mataram, e enviou muitos outros. E aqui então nós vemos a progressão dessa violência, que vai demonstrar e vai apontar e deixar muito claro o que? O endurecimento progressivo do coração humano em rebelião contra Deus. Nós vamos vendo aqui então que esse padrão de escalada, ele vai revelar a nossa rebelião, a minha rebelião contra Deus, a sua rebelião contra Deus, a rebelião humana, de forma muito real e muito prática. Nós sempre vamos, note uma coisa que vai, a violência deles ela não é estagnada, não é parada. Eles começam agarrando, batendo, depois humilhando, depois eles ferem, depois eles matam. Toda a rejeição contra Deus vai sempre aumentando. Junto com ela, a depravação, junto com ela, todo tipo de pecado, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então o pecado ele nunca vai se manter no mesmo padrão. Ele sempre vai caindo mais e mais e mais, e se afastando cada vez mais de Deus, ao ponto de negarem a autoridade divina, ou negarem a autoridade aqui do dono da vinha, de maneira deliberada, aberta. Mas aqui nós aprendemos e nós vemos a loucura da graça de Deus, e esse é o ponto desse texto. Por que ele manda várias e várias pessoas, depois de ter mandado um que apanhou, um que foi ferido, quase morreu, o outro que foi morto? O texto vai nos falar, ele mandou muitos outros, alguns bateram neles, foram espancados, a outros mataram. E o que Jesus está falando aqui? E eles sabem muito bem de que Jesus está falando aqui. Ele está falando de todos os profetas. Alguns eles apanhavam, outros eram presos, outros humilhados, outros foram mortos, cerrados ao meio, outros decapitados. Então vai mostrar a progressão da maldade do homem de Israel, nós estamos falando de Israel aqui, que perdeu totalmente o temor do Senhor. E nós esperávamos o que então? Que Deus ia parar, certo?
Mas Deus, Ele não para. E aqui então nós vamos ver a loucura da graça de Deus, que parece para nós irracional até. Porque se fosse eu, se fosse você, depois do primeiro que fosse humilhado, a gente talvez mandaria a polícia lá. Depois do segundo, nós teríamos que tomar atitudes mais trágicas. Depois do terceiro morto, o que nós faríamos? A guerra está declarada. Não, aliás, não é isso quando nós assistimos qualquer filme, um filme já medieval, um filme da antiguidade, quando se eram enviados os apóstolos, né, que é a palavra que era usada para eles, eram enviados aqueles homens, representando o imperador, representando o rei. Se esses homens fossem humilhados, era uma própria humilhação ao próprio rei, porque eles representavam aquele rei. Então o que o texto está nos mostrando aqui é que esses homens são representantes do dono da vinha, são os profetas. E os profetas, alguns apanhavam, alguns eram presos, alguns eram mortos. E eles estavam rejeitando então o Senhor do profeta, Deus. Mas em vez de Deus parar, Deus ele vai continuar mandando mais e mais profetas, como correntes, como ondas de amor. Quanto mais eles tentavam dizer não, mais correntes de amor, mais ondas de amor, ele vai mandando para eles, como que se dizendo: eu me recuso a desistir de vocês, apesar de quem vocês são, apesar de toda essa loucura de vocês em me rejeitar e rejeitar o meu amor, eu me recuso a desistir de vocês. E ele vai continuar insistindo, batendo, um profeta depois do outro, e ele vai continuar. E essa é a loucura da graça de Deus, a paciência incompreensível do Senhor para conosco. É porque Ele não desiste de nós, e Ele continua enviando profeta atrás de profeta, Ele continua indo atrás de você, de novo, e de novo, e de novo, apesar das inúmeras vezes que nós o rejeitamos, que nós ignoramos as suas palavras, que nós o desprezamos. Deus continua indo de novo, e de novo, porque Ele se recusa, o amor teimoso de Deus se recusa a deixar você andar no caminho de morte. É isso que esse texto está nos falando aqui. Então, agora nós chegamos no versículo 6, no versículo 7, e o texto vai nos dizer aqui: faltava-lhe ainda um para enviar o seu filho amado. Por fim enviou, dizendo: ao meu filho respeitarão. Ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Meus irmãos, essa é a escandalosa graça de Deus. Depois de tudo que esses lavradores fizeram, eles já demonstraram que eles não têm piedade, eles já demonstraram o completo ódio que eles têm pelo dono da vinha, eles já demonstraram que não existe nada que se possa fazer para trazê-los de volta. E então o dono da vinha tem uma brilhante ideia. Qual é a brilhante ideia? Eu vou enviar o meu filho amado. E aqui você não pode perder a alusão a Gênesis capítulo 22, que Marcos está fazendo, ou que Jesus está fazendo nesse texto. Abraão, pega Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e vai até o Monte Moriá, e você vai sacrificar ele lá. Mas nós também não podemos perder de vista Gênesis, no capítulo 36, quando os irmãos queridos de Jacó, os filhos de Jacó, os irmãos de José, olham José no meio do caminho e dizem a mesma coisa desses homens aqui: vejam, lá vem o sonhador, vamos o matar e vamos ver aonde os seus sonhos vão dar.
E nós aprendemos aqui algumas coisas desse texto. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é a singularidade desse filho. Porque o texto vai nos dizer, falta-lhe ainda um. E essa frase aqui é muito importante, falta-lhe ainda um. Ele não mandou todos. Mas esse um que falta, ele é diferente de todos. Ele não é mais um igual a todos, ele não é mais um profeta como os outros eram, ele não é mais um servo como os outros eram, este não, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, porque nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos perder então o batismo de Jesus, onde os céus se abrem e diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, nós não podemos perder o monte da transfiguração, onde de novo a voz vem e fala, esse é o meu filho amado, ouçam-no, esse é o filho amado de Deus. Então, esse dono, esse pai inconsequente fala, vou mandar o meu filho, ao meu filho eles vão ouvir, e vai mostrar então que ele não é mais um, na sequência, ele não é mais um servo, esse é o filho do homem. Esse é o filho do homem. Vai mostrar então que ele é diferente de todos e que ele é o último. Existe mais um para eu te enviar, e esse é o último. Porque depois dele, não tem mais o que eu possa fazer. E aí nós vemos a loucura dele de enviar esse filho, depois de tamanha violência, depois da esmagadora testemunha de violência que eles fazem com os outros, ele manda, e ele tem ainda a inocência de pensar, ao meu filho respeitarão, ao meu filho respeitarão, mas eles não vão respeitar ao filho, e eles ainda têm uma lógica distorcida no versículo 7, qual que é a lógica distorcida no versículo 7? A lógica distorcida do pecado, a nossa lógica distorcida do pecado, porque eles pensam assim, olha, lá vem o filho, vamos matá-lo, porque ele é o herdeiro da vinha, então a gente vai matar ele e a gente vai ficar com aquilo que é dele. E aí eu, lendo alguns comentaristas, e os comentaristas, algum deles, nós vemos vários debates, até me surpreendi com os debates, os comentaristas debatendo sobre, tentando explicar a racionalidade de tudo isso aqui, tentando explicar o porquê que eles pensaram que eles iriam se tornar herdeiros, por meios legais, por meio de usurpação, mas o ponto da passagem é exatamente esse, é irracional a lógica deles, é isso que o texto está deixando muito claro para nós, é a irracionalidade do pecado que nos acomete quando nós não estamos em Deus, de pensar que nós podemos de alguma maneira pegar aquilo que é de Deus para nós, usurpando aquilo que não é nosso, roubando a Deus, e que no final vai ficar para a gente, se a gente matar a Deus da nossa vida, se a gente eliminar o filho da nossa vida. Nós pensamos assim, que nós podemos pegar a nossa vida, que é uma dádiva e um presente de Deus, eu posso pegar a minha vida, fazer com a minha vida aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, sem me importar com Deus, matando assim Deus da minha vida, me cortando completamente da fonte da vida, e pensando, agora eu posso fazer o que eu quero, porque agora eu sou o dono do meu nariz. Mas o que o texto está nos dizendo aqui, que essa é a lógica, ou a irracionalidade do pecado nas nossas vidas, de pensar que existe vida fora de Deus, que nós podemos fazer alguma coisa sem Deus, de pensar que nós podemos andar fora da vontade do Pai, que é o doador da vida. É isso que esse texto está nos mostrando, o ponto é esse, é a loucura do pecado, de acharmos que nós podemos viver a nossa vida sem Deus. Essa é a loucura desse texto, não é racional, não é racional, assim como a atitude dele de querer pegar o filho e matar o filho, e agora sim vamos pegar tudo para a gente, não é racional, é lógico que o dono da vinha vai vir e vai matar todos eles, mas o pecado não nos deixa pensar direitos,
o pecado nos destrói a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de ir até Deus. É por isso que nós precisamos da graça. É por isso que nós precisamos da graça. Então nós vemos aí agora, nós vemos a loucura da graça, agora nós vemos a loucura do amor. A loucura da graça de enviar servo atrás de servo, servo atrás de servo, muitos deles, condenar servos e mais servos à morte, por amor de outros, para tentar convencer outros. Agora nós vemos a loucura do amor. Qual que é a loucura do amor? Agora ele não vai mais enviar servos, ele vai enviar o Filho. Ele vai enviar o Filho. E essa dispensação superabundante da graça de Deus, onde cada rejeição é respondida com maior investimento de amor. Quanto mais eles rejeitam, mais Deus investe em amor. Quanto mais eles negam, mais Deus bate na porta, ao ponto de chegar a enviar o próprio Filho. E isso para nós chega a ser irracional. Quem de nós faria um negócio desse? A gente não consegue nem compreender. Nós olhamos para essa parábola e nós pensamos, é verdade, tem que ir lá e matar os caras tudo. Mas meus irmãos, antes de matar, antes de condenar, antes de trazer juízo, Deus tentou de tudo. Esse é o ponto da passagem. É mostrar esse amor, essa graça, que para nós parece ser loucura, mas que Deus, Ele não desiste, Ele se recusa a desistir de nós, e Ele vai enviando profeta atrás de profeta, servo de Deus atrás de servo de Deus, para tentar trazer você de volta, ao ponto de entregar o seu próprio filho para a morte. É um amor que não opera segundo as categorias de mérito, probabilidade ou autopreservação. Deus não trabalha nessas categorias, porque nós não merecemos nada. O que esses lavradores merecem desde o primeiro servo? Condenação, morte. Mas Deus insiste, de novo, e muitas vezes, por muitos séculos, ao ponto de não ter mais para mandar, agora eu vou mandar o meu filho. E é interessante que ele não poupa o filho, mesmo sabendo o destino do filho. Não, então não é um amor ingênuo, porque ele não ignora o que vai acontecer com o filho, ele sabe o que vai acontecer com o filho. Deus sabia, desde antes da fundação do mundo, aquilo que iria acontecer com o filho, que o corpo seria partido, que o sangue seria derramado. Mas mesmo assim ele manda. Então, na perspectiva humana, o proprietário deveria ter protegido seu filho. Era isso que nós faríamos. Na perspectiva humana, ele deveria ter preservado a sua linhagem. É o seu filho, o seu único filho. Na perspectiva humana, ele deveria garantir a vingança contra esses assassinos, não enviar o seu filho para ir contra eles. Mas Deus escolhe o caminho que para nós parece o da derrota, o da vergonha, do fracasso. Ele vai enviar o desarmado para o violento. Ele vai enviar o amado, aquele que só sabe odiar. Ele vai enviar o herdeiro, aqueles que são usurpadores. Esse é o escândalo da graça de Deus para conosco. É disso que esse texto está falando. Mas eles não param por aí. Ao meu filho eles obedecerão, eles ouvirão. Versículo 8: assim eles agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Aqui nós temos o ápice de toda a maldade, de toda a crueldade do homem. No dia que Deus se tornou homem, o homem matou Deus. Nós temos o resumo de toda a história da humanidade, apenas nesses versículos. Um Deus no céu, amoroso, gracioso, que manda de novo e de novo, insiste, ao ponto dele enviar o seu próprio filho, e pensando, agora eles vão ouvir o meu filho. Mas o filho é rejeitado, e o filho é morto, crucificado, por causa dos nossos pecados. E Deus sabia de tudo isso. Então nós vemos aqui essa crescente escalada do pecado, porque nós vemos no versículo 3, como tudo começa aí com a recusa de pagar o que é devido.
Primeiro eles começam pagando deixando de pagar o que é devido. Depois, eles vão progredindo através da violência escalada que nós vemos no versículo 4 e 5, ao ponto de matar os servos. E não satisfeitos com isso, isso tudo vai culminar no assassinato premeditado, seguido aí de profanação do próprio filho. E nós vemos aqui a escalada do pecado. O pecado nunca fica estático. Ele sempre vai crescendo em rebelião e em rejeição a Deus, ao ponto do julgamento. Ao ponto de Deus não ter mais o que fazer, senão julgar o pecado. É isso que ele fala com relação aos cananeus. Lembra do que ele fala para Abraão? Porque a medida da iniquidade dos cananeus ainda não se completou. Deus tem um elástico que vai se esticando. Uma hora acaba. A paciência, o amor, a graça de Deus é um negócio impressionante, que parece para nós, chega a ser irracional, mas uma hora acaba. Uma hora o elástico arrebenta, uma hora a paciência chega ao fim, e quando chega, já não tem mais o que fazer, é só o julgamento. É isso que ele vai nos mostrar aqui. Então essa é a trajetória inevitável da rebelião não arrependida contra Deus. O pecado nunca vai permanecer estático, ele sempre vai progredindo, progredindo e progredindo. E eles pegam o corpo desse filho e eles vão lançar fora, profanando então o corpo desse filho, porque a falta de um próprio enterro era a profanação do corpo que era jogado aos animais para serem comidos. Era isso que acontecia com os corpos que não eram enterrados. Os animais comiam. Então, ele vai ser humilhado. E o que isso fala para mim e para você? Isso nos ensina aqui, para nós, imigrantes tratados muitas vezes, lançados fora, como descartáveis. Nós vemos a identificação de Jesus conosco, que se identifica conosco, sendo lançado fora. Jesus conhece a experiência de ser considerado sem valor. Jesus conhece a experiência de ser tratado como indigno. Jesus conhece a experiência de ser injustiçado. Tudo aquilo que nós passamos não tem dor ou sofrimento que nós passemos que Jesus não conheça, porque Ele passou por todas elas. E é por isso que Ele pode se compadecer de mim e de você. É por isso que Ele pode estar com você e pode dizer para nós, em Mateus no capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele pode nos confortar até lá, porque Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é ser humilhado, Ele sabe o que é ser lançado fora, Ele sabe. Mas o versículo 9 vai dizer e vai nos mostrar que a injustiça não tem a última palavra sobre as nossas vidas, porque o versículo 9, Jesus vai dizer então: o que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Mas note aqui, que não existe uma celebração da morte desses lavradores, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se arrependa e seja salvo. Então do que Jesus está falando aqui, se ele não tem uma comemoração na morte desses homens? Não. A vinha agora é passado para outros, e Jesus está mostrando a sequência da saída do povo de Israel agora para a igreja. Mas existe um perigo para nós e uma advertência de Jesus agora, Ele vai dar para outros quem? Para a igreja. Mas tomem cuidado, para que vocês não se tornem também como eles. Essa é uma advertência muito sóbria para a igreja hoje, porque sempre que a minoria se torna a maioria, ela começa a abusar do seu poder. Já perceberam isso? Que toda minoria que é atacada, que é massacrada, se torna a maioria, ela começa a fazer a mesma coisa que antes. Então o que Jesus está nos mostrando aqui é o julgamento de Deus, e não a celebração da destruição humana, mas o desmantelamento de um sistema corrupto que subjuga, que escraviza, que mata. É a destruição dos nossos sistemas podres e injustos, que nos corrompem,
Jesus ele não veio para tirar um povo da pobreza, para tirar um povo da escravidão e erguer eles, porque se Jesus viesse para fazer isso com Israel, o que Israel teria se tornado? Opressor também. Jesus ele veio para acabar com esse sistema injusto e podre, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Os nossos governos são injustos, seja de direita, seja de esquerda, não tem nenhum que presta. Nenhum que presta. Não tem nenhum melhor do que o outro, todos eles são corruptos, porque são dominados pelo pecado. Repito, de direita e de esquerda, nenhum presta. Jesus nunca apoiou nenhum tipo de governo, nem de direita, nem de esquerda, e nós vemos isso na próxima passagem. Se você quer estar duvidando de mim, é só você ler a próxima passagem, quando fariseus e herodianos, direita e esquerda, se reúnem para ir contra Jesus. Mas isso fica para a próxima semana. Então, nós vemos aqui o julgamento de Deus contra esses sistemas, e o versículo 10 e 11 vai nos mostrar a tragédia, da tragédia para o triunfo. Por quê? Porque esse texto não acaba em julgamento, como Deus nunca acaba em julgamento. O texto, versículo 10 vai dizer: vocês nunca leram esta passagem? Quando Jesus fala isso aqui para os fariseus, você pensa num povo que fica bravo. Você imagina você falar para um doutor em teologia e falar assim: você nunca leu essa passagem na Bíblia? O cara quer te bater. Como assim? Você imagina que o doutor é doutor no livro de Marcos. Um dos meus professores, ele é doutor, ele é especialista no livro de Marcos. Imagina que eu chego para ele e falo assim: Dr. de Campos, você nunca leu o que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 12? Ele vai olhar para minha cara e vai ficar muita raiva de mim, pelo menos. É isso que Jesus está fazendo com eles aqui. Vocês nunca leram o que está escrito? Eles são doutores da lei, eles conhecem aquilo de cor. Então Jesus diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Salmo 118. Note aqui que existe agora uma transferência. Nós saímos da vinha, nós saímos da agricultura, nós fomos para a área da construção, que nós conhecemos bem. E aqui ele fala: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Então ele acaba mudando aqui, e vai mostrar, mudar para a construção, e falar dessa pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, mas é a pedra fundamental, a pedra que dá sustentação para todo o edifício. E aí ele está falando nele mesmo, ele está falando que no final, essa que foi rejeitada, é a pedra que vai trazer salvação para todos, que vai trazer transformação para todos. O texto não acaba com um julgamento, o texto acaba com uma promessa de um novo povo, construído agora, a partir dessa pedra que vai ser rejeitada, que é Cristo. Então, para nós, imigrantes, frequentemente tratados como pedras rejeitadas da sociedade, considerados inadequados, considerados indesejados, muitas vezes ilegais, essa reversão divina oferece uma esperança maravilhosa. Deus especializa-se em construir com materiais que o mundo descarta. Deus é especialista nisso, em construir com pessoas como eu, o reino dele, como você, o reino dele. Deus pode transformar até as experiências mais dolorosas em fundamentos para uma nova criação. Deus continua fazendo maravilhas, construindo o reino com materiais improváveis e até mesmo rejeitados como inúteis. Deus continua fazendo isso até hoje. A pedra que os construtores rejeitaram, talvez muitos de nós fomos rejeitados em muita coisa, mas Deus escolheu você, e através de você, Ele tem te usado como pedra viva de um edifício vivo, que é o corpo de Cristo. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Isso vem de Deus e é uma coisa maravilhosa para nós. Agora o versículo 12 chega no ápice, então, do conhecimento que não transforma ninguém.
Porque eles, no versículo 12, então começaram a procurar meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. Eles entenderam a parábola muito bem. Eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Eles entenderam tudo isso que eu falei para vocês, eles entenderam. E eles nem precisaram ficar me ouvindo. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. De novo, o final desse versículo. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Note que eles têm medo da multidão, eles não têm medo de Deus. Eles têm medo de perder a posição social deles. Eles têm medo de serem rejeitados pelo povo. Eles têm medo de perder aquilo que eles têm no mundo. Mas eles não conhecem a advertência de Jesus que diz: não tenham medo dos homens que podem pegar o corpo de vocês e matar. Temam a Deus, que pode não apenas matar o corpo, mas jogar a alma no inferno. Porque é só isso que nós podemos sofrer, meus irmãos. A única coisa que podem fazer conosco, e é interessante que quando nós vemos a história da igreja, estava antes com a Flávia, agora há pouco, nós vemos na história da igreja, os imperadores, matando, se o cristão era denunciado como cristão, eles iam lá, perseguiam ele, pegavam ele, matava ele. Quando nós somos denunciados, olha lá, tem um ilegal lá, a única coisa que eles podem pegar é prender a gente e mandar a gente embora. A gente está ganhando no lucro ainda. Porque eles morriam. Mas nosso chamado, não é temer a homens, porque nada pode nos tirar de Deus, nada pode nos afastar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que pode fazer o homem então contra nós? Se aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos no capítulo 8 está certo, de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, o porquê que nós tememos os homens? A minha história e a sua história está escrita nas mãos de um Deus todo-poderoso, que é a nossa torre de vigia, que é o nosso muro de proteção. O nosso chamado não é para ser inconsequente, sair fazendo o que a gente quer, é confiar no Senhor, é andar com cautela sim, mas a nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus, que conhece todos os dias da nossa vida, que aliás conhece todos os fios de cabelo que você tem na cabeça. Esse é o nosso Deus, que nada acontece se Deus não permitir que aconteça. Essa é a nossa confiança, meus irmãos, esse é o nosso Deus. E se isso não encoraja você, eu não sei o que encoraja mais. Se essa verdade, porque isso aqui não é poesia, isso aqui não é história, isso aqui é um fato. Existe um Deus no céu que governa soberanamente a minha vida e a sua vida, e que se importa tanto com você, que deu o seu único filho para morrer por você. E se Ele nos deu Cristo, o que Ele não vai nos dar? Se Ele nos deu Cristo, o que Ele vai deixar de te entregar para você? A gente fica com medo de umas coisas tão, com perdão da palavra, idiotas. Se Ele nos ama dessa maneira, meus irmãos, o que a gente vai temer? Nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem nada nesse mundo. Ele é nosso e nós somos dele. Aí nós aprendemos então que aqui nós temos o herdeiro legítimo do trono, o Filho do Senhor, que como herdeiro legítimo Jesus vem reivindicar o que é seu por direito, mas ele, ao contrário das nossas perspectivas, das nossas ações e da nossa lógica, ele não vem reivindicar isso pela força do poder, ele não vem reivindicar isso aqui através do braço, da força, do exército, ele vem reivindicar como aquele que morre, como aquele que se entrega, ele vem reivindicar através do amor sacrificial, se entregando. E essa é a lógica do reino de Deus. Muito mais feliz, muito mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe.
Essa é a lógica. A lógica de Deus é completamente diferente da nossa. Então ele ganha no seu sacrifício. Ele vive e nós vivemos através da morte dele. É isso que esse texto vai nos mostrar então. A sua rejeição e morte não são acidentes históricos, não é falta do poder de Deus, não foi, aconteceu, Deus não sabia o que estava acontecendo, não, o fracasso aqui, de tudo isso que pareceu um fracasso, que parecia o que? A vitória dos lavradores no final, mas não é a vitória dos lavradores, é a vitória da entrega do verdadeiro herdeiro, Cristo, que se entregou para nos dar vida, pelo meio paradoxal da sua entrega, nos trazendo redenção. É isso que esse texto está nos mostrando. Então nós vemos aqui a vitória da justiça sobre a injustiça, porque no final, essa parábola, ela não é principalmente sobre julgamento, mas sobre esperança. É sobre esperança. O filho morto é ressuscitado. A pedra rejeitada torna-se o fundamento. O que parecia derrota total na cruz, torna-se vitória suprema. Para aqueles enfrentando prisões e processos, e tudo que nós temos enfrentado, Cristo conhece julgamentos injustos, mas a vitória de Jesus é a garantia da justiça, da vitória da justiça sobre a injustiça. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E finalmente, a parábola termina com uma notícia maravilhosa. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso tudo é maravilhoso aos nossos olhos. Esse amor, essa graça incondicional, esse amor persistente, teimoso, chega a ser irracional para nós. É o nosso amor, é o amor de Deus por nós, apesar de quem nós somos. Porque essas pessoas aqui somos nós, a parte da graça de Deus. Isso aqui é eu e você. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, que nos convence do juízo, do pecado e da justiça, e que nos transforma. Graças a Deus, pelo sangue derramado, pelo corpo partido, que nos traz salvação e redenção. Então, que possamos sempre nos maravilhar com a sabedoria de Deus, que transforma rejeição em redenção, morte em vida, pedras rejeitadas em fundamentos eternos. Que Deus nos dê graça para vivermos assim. Eu gostaria de convidar os meus irmãos aqui, os presbíteros, presbítero Luciano, presbítero Alexandre, a gente vai participar agora desse momento santo, que é a ceia do Senhor.